mais para vocês os seus direitos para cobrar de quem quer que seja, mas trazendo também a importância dos deveres. Se a gente está querendo ser verdadeiramente um país desenvolvido, se a gente está querendo se livrar verdadeiramente dessa danada da corrupção como regra geral, a gente tem que cumprir os nossos deveres. E hoje, com o nosso presidente da OAB, Canidé Maia, grande advogado, com essa visão social, que é também contador, ou seja, tão importante essa dupla função dele, porque a parte do advogado propriamente dito, eu digo como juiz de vara civil, que é muito importante que tenha também essa parceria com os contadores, e ele, evidentemente, tem esses dois viés, também já presidiu o Conselho Regional de Contabilidade aqui em Mossoró, então, realmente, ele tem toda essa experiência. Meu presidente, eu vou fazer mais uma pergunta aqui interessante, nesse viés, né, que a gente tem abordado. Como a OAB tem interpretado esse curso de tecnólogo jurídico? O senhor acredita que possa enfraquecer a classe de advogados ou fragilizar o serviço de atendimento jurídico e, por consequente, fragilizar a própria sociedade? Doutor Eval, é simples a gente analisar essa situação. A OAB tem uma Comissão Nacional de Ensino de Direito que avalia e dá um selo aos cursos de direito do Brasil. E ela se postou imediatamente contrária a esse curso tecnológico. Ele vai trazer dificuldades para o próprio cidadão. Não vai haver concorrência para o advogado quanto ao curso tecnológico, mas ele vai trazer problema para o cidadão, que o cidadão diferencie o que é o serviço que um tecnólogo em direito vai fazer, que não possa ser feito por um estagiário de direito registrado na OAB ou por um próprio advogado. Então, esse papel do curso tecnológico em serviço jurídico está sendo analisado pelo Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB já se posicionou contrário. Inclusive, a Comissão Nacional de Ensino Jurídico encaminhou um documento ao MEC apontando as falhas dessa atividade tecnológica. Então, ela não pode ser feita, e aí é um absurdo você ter, inclusive, que mudar a lei que rege o Estatuto da Advocacia, porque aqueles serviços que estão colocando para o tecnológico são serviços eminentemente serviços de advogado. Então, teria essa discussão e teria que mudar realmente, inclusive, a lei federal para que esse curso pudesse se evidenciar. Então, muito possivelmente, esse curso não vai caminhar, não vai à frente, e a OAB se posiciona contrário, inclusive, se for necessário ajuizar a ação, por enquanto é só uma portaria, o MEC muito possivelmente não vai autorizar o funcionamento desse curso, e muito possivelmente a OAB vai acionar o judiciário para que proíba realmente o funcionamento desse curso, que vai ser um prejuízo para o cidadão. E esses cursos já existem alguns, né? Mesmo sem essa portaria, eles já estão sendo ofertados. E o que me preocupa, eu confesso que eu ainda não analisei a miúde, mas que acompanho essa posição da OAB de preocupação com o viés da qualidade, principalmente algo que me convence. Se esse serviço, parte desse serviço, na linha que o presidente trouxe, já está, Joyce, abarcado como serviço específico do advogado, então já há aí um contraste legal. Aí já tem um problema. Ou seja, se vai passar esse serviço, vai ter que haver um acordo com a OAB, porque os advogados já teriam parte desse serviço sendo dele. Como é que esse serviço deixa de ser privativo do advogado? Isso é um problema que vai ter que ser enfrentado. Então, evidentemente, eu não gosto, justamente porque a gente já tem muita faculdade de Direito. Com a fiscalização já difícil. A gente bota mais, vamos dizer, serviços jurídicos que viriam, vamos dizer, a facilitar. Olha, me preocupa muito. Já nós vamos ter também um curso de tecnólogo em medicina. Parte do serviço, né? O médico vai ficar um médico aí fazendo parte da metade. Eu jogo logo aberto para ver como eu sou refratário a essa posição. É complicado e vai gerar muita polêmica. Demais. Se passar à frente. Mas tratando um pouco, no primeiro bloco nós falamos sobre essa questão do próprio estatuto, do próprio código de ética, das normas, né, que regulamentam aí o exercício da OAB. E o senhor acabou de citar, né, que possivelmente, se esse curso tecnólogo passar, deverá haver alguma alteração na lei.
Mas em relação à regulamentação atual vigente, o senhor acredita que deve haver alguma modificação no Estatuto ou no Código de Ética? Bom, Joyce, o Código de Ética e Disciplina da OAB, ele foi reformulado o ano passado, entrou em vigor em setembro de 2016. Inclusive, nós tivemos o relator de plenário, Dr. Humberto Fernandes, que foi nosso presidente da nossa subseccional e também foi conselheiro federal. À época, ele foi o relator de plenário. E esse Código de Ética, ele é muito cobrado e muito exigido pela OAB na atividade da advocacia. Então, a gente, e aí pasmem os senhores em casa, apesar do processo ser sigiloso, por isso que muitas pessoas dizem, mas não se pune advogado. Existem sim vários advogados punidos na cidade de Mossoró, com advertência, com suspensão, inclusive com suspensão da atividade de advogado. Advogados que já tiveram o seu cumprimento de suspensão efetivo e renovado por um outro erro. A gente tem, e a pior parte que eu digo da instituição OAB, do conselho da OAB, mas o nosso papel é punir os colegas. Mas é um papel que nós temos que desempenhar, inclusive todas as entregas de carteira. Agora nós vamos receber mais 12 novos advogados na nossa casa, e todas as sessões de entrega de carteira e compromisso que o advogado presta perante a ordem, eu digo, me entristece ter que receber uma denúncia contra o advogado e instaurar um procedimento. Mas é o nosso papel de direção, o nosso papel de conselho da OAB, punir quando realmente está errado. Então, a ética da advocacia vem sendo seguida, nós recebemos inúmeras denúncias, inclusive dos próprios magistrados, quando essa ética é quebrada dentro da sala de audiência, o magistrado nos encaminha essa representação, a gente instaura o procedimento ético disciplinar, claro que corre sigilosamente, porque o próprio Código de Ética, mesmo alterado, não abriu o sigilo dessa investigação, mas na hora que há a punição, essa punição é externada e é encaminhada para que se tome conhecimento. Então, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, talvez necessite de uma alteração. Ele está em vigor com algumas formalidades para que sejam alterados, mas se for, por exemplo, o caso do curso tecnólogo, vai ter que se alterar o inciso e o artigo que fala exatamente das atividades que são essenciais, que são exclusivas do advogado. Inclusive, essas atividades não podem ser exercidas nem pelo bacharel em direito, e sim somente pelo advogado. Então, talvez... Que deverá ter inscrição na ordem. Exatamente, porque a gente tem que fazer uma grande diferenciação. Inclusive, a OAB está eu brinquei essa semana que a OAB está com um programa nacional, eu sou advogado de carteirinha, para que a sociedade entenda que todo advogado eles tem que estar registrado na OAB, não o fato de ser bacharel em direito, que ele pode ser advogado e atuar juntamente ao judiciário para defender o interesse do seu cliente. Realmente, o advogado é aquele que tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil e está adimplente com suas obrigações junto a nosso conselho seccional. E muito importante essa questão, né, que o doutor Canindé trouxe, em relação à efetividade da norma, porque não basta nós termos toda a regulamentação, né? É preciso que a norma ela seja realmente eficaz, né? Exatamente, Joyce. A gente tem que ser muito franco, e inclusive eu vou puxar um pouquinho também para o lado da magistratura, né? Eu estou entre dois advogados, nosso presidente e dois advogados, e todos nós temos uma dívida histórica com o corporativismo de classe, tá? Eu sempre digo, e vou trazer um pouquinho para a minha parte, e qualquer coisa você me complementa, Canindé. O CNJ surgiu, que para mim é um órgão fantástico, mesmo com todos os excessos, por culpa da própria magistratura. A lei orgânica da magistratura já previa, você sabe disso, uma lei de 79, que a ideia de um conselho próprio que punisse os magistrados. E o que a gente viu? Não houve efetivas punições. Vamos ser francos, não houve. Tanto é verdade que hoje a gente tem que ter um conselho que é fora do judiciário, claro, é dentro do judiciário, mas composto, inclusive, de representantes da OAB, como agora mesmo assumiu, no último dia 19 de setembro, o meu colega de turma, meu orgulho, muito amigo, Valdetário Andrade, ex-presidente da OAB Ceará, que é conselheiro do CNJ. Nós tínhamos até então um outro cara muito bom, inclusive meu colega membro do Marco, que era o Paulo Eduardo Teixeira. E agora temos o colega do Ceará. E me permita a franqueza. E aqui você sabe como eu sou franco. A OAB também tem um ranço histórico de punir advogado.
Eu não vou, evidentemente, tratar de nome aqui, mas garanto a você, amiga e amiga, como também o presidente pode falar da parte de juiz também, que tem advogado aqui em Mossoró que precisa ser efetivamente punido. Eu mesmo já oficiei várias vezes, coisas absurdas, o presidente sabe, se ele disser, ele não é doido de dizer que ele vai, evidentemente, ter um processo contra ele. Mas que eu já oficiei que precisa ser punido alguns. Que não tem direito de defesa, tem mais coisas absurdas. Então a gente precisa verdadeiramente, faz parte do trabalho da OAB, faz parte do trabalho da ouvidoria, da corregedoria, mais a corregedoria. Nós estamos tratando também com a corregedora disso, faz parte, porque a gente precisa endurecer essa parte. A sociedade precisa saber e ver que advogados, juízes que cometem infrações também são punidos. Isso é muito importante para a gente ter o fortalecimento da nossa democracia, pelo menos penso eu. E aí, Canindé, a gente já vai aqui chegando ao final, né? Então, papo tão bom, né, rapaz? E a gente, eu queria, evidentemente, continuar aqui conversando, mas, Canindé, a gente diz da alegria e fique para as suas considerações finais. E se quiser discordar de mim, faz parte. A gente sabe que a gente concorda e discorda, e isso é democracia. Eu queria agradecer, primeiramente, ao doutor Eval, a Joyce, por esse convite para estar aqui no programa e dizer que o meu papel na OAB, Eval, é esse que você está dizendo. Eu não discordo do seu ponto de vista, eu procuro efetivar realmente os procedimentos regulares. Nós hoje temos em torno de 300 processos no nosso Conselho de Ética e Disciplina. Então, nós temos aqui em Mossoró a terceira Câmara de Ética e Disciplina que julga advogados. Então, nós temos uma grande dificuldade pelo excesso de recursos que cabe, pelo excesso de documentos que são juntados no processo, mas a gente vem já ao longo desse ano e meio fazendo algumas punições, inclusive advogados suspensos, que já chegou ao ofício no fórum. Então, eu testemunho que já chegou. A gente está começando a evidenciar isso. É um papel que a gente tem. E não tinha muito, né, Canindé? Antes, vamos ser francos. A gente precisa, e eu sou muito duro nessa coisa, quem quiser me punir, me puna, mas eu estou no papel de cobrar e de punir. Então eu sou muito chato nesse tipo de coisa, e quem me conhece sabe que às vezes eu não tenho muita conversa, porque eu preciso seguir o que está no Estatuto de Ética e Disciplina. Então eu pego o artigo 55, dou meu despacho, encaminho um relator e o processo anda. Não adianta falar que não faço, porque chegou a denúncia, eu recebo e encaminho. Agradecer a Deus, primeiramente, depois a você, e dizer que está sempre à disposição, a OAB está de portas abertas para defender a cidadania e esse programa que tão bem vem mostrando a cidadania do povo de Mossoró. O Cidadania também está de portas abertas, caso o senhor queira voltar a tratar de outros temas, desde já fica o convite. E a você, telespectador, o Cidadania de hoje vai chegando ao fim, mas nós deixamos desde já o convite para você nos acompanhar no próximo programa. Até lá! Que pena, né? A gente fica triste de acabar esse bate-papo tão legal, mas é televisão, é assim, a gente tem que parar dentro do limite, às vezes a gente estoura, mas foi fantástico. Parabéns, Canindé, parabéns à sociedade, porque tudo isso que a gente faz são para vocês, amiga e amiga que nos acompanham de casa. Até o próximo Cidadania.